Olá, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui, pastor Luiz Otávio Oliveira Maurício, Igreja Evangélica Congregacional Itaguaí, Rio de Janeiro, RJ, Chaperó, bairro de Chaperó. Nós vamos aqui com a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus para a edificação espiritual da tua vida. Olha, meu querido, convide alguém para entrar nesse canal. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Você vai estar ouvindo mensagens edificadoras, mensagens fortalecedoras, mensagens abençoadoras, mensagens que trarão edificação espiritual, conhecimento de Deus, conhecimento bíblico à tua vida. Inscreva-se nesse canal, acompanhe-nos nas mensagens que o Senhor tem nos concedido por sua infinita graça, pelo seu amor verdadeiro. E a proporção que você for sendo edificado, a proporção que você for sendo abençoada, meu querido, distribua, reparta com outras pessoas, chame outras pessoas, inscreva-se conosco. Eu vou estar entrando em oração diante da presença do Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor, orar conosco. Oremos. Pai Celestial, no eterno, santo e incomparável nome de Jesus, buscamos ser movidos através da ação do Espírito Santo, porque nós vamos estar ministrando a palavra da vida. Se conosco, Pai, iluminando-nos abundantemente os olhos da mente, do entendimento, e que essa luz seja transferida, passada em abundância para os nossos ouvidos. A oração a Ti, com certeza, Pai, ela é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Bom, querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, epístola do apóstolo São Paulo, a primeira epístola capítulo número 15, versículo número 45, o que nós queremos passar para você, nessa mensagem, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos falar a respeito disso. A vida eterna em Cristo Jesus. O que é que diz o versículo número 45, do capítulo 15, da primeira epístola que Paulo escreveu? Diz assim, vou ler para você. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Tá ok. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que Paulo está querendo desenrolar isso. Porque está escrito. Se está escrito, vamos ver onde é que está escrito. Está escrito em Gênesis, capítulo número 2. Se você quiser, aí está conferindo na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, está assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Aí a complementação, combinando com aquilo que Paulo está dizendo. E o homem passou a ser alma vivente. E esse é o primeiro homem, alma vivente. Eu quero passar para você alguns detalhes dessa criação, né? Eu costumo trazer essa mensagem, quando falo de Deus trazendo o homem à existência, eu costumo dizer assim: o homem ele tem como princípio, né, uma atividade nele de criação com coisas que já existiam. A Terra já existia. Então a Terra, o quê? A Terra é pré-existente. E o fôlego da vida, como está dizendo aqui, ó. O que é que Deus faz? Deus vai lá, é o que a Bíblia mostra para nós, pega o barro, forma o homem, dá toda a forma ao homem, e depois o que é que o Senhor faz?
Ele chega nas narinas do homem e faz. Ele sopra. E qual é o nome que está sendo dado aqui na Bíblia? O sopro que é dado por Deus nas narinas do homem é chamado de fôlego da vida. Fôlego. Vamos fazer uma comparação, vamos fazer uma elucidação. A terra, ali, o primeiro elemento pré-existente. O fôlego da vida divino, Deus ele é eterno, um ser eterno, jamais criado. Esse fôlego da vida vem de Deus, a terra é algo criado, a terra foi criada e Deus um ser jamais criado, portanto um ser eterno. Quando, está aqui o homem formado, está aqui Deus vai soprar o fôlego da vida nas narinas do homem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação com a carga elétrica, vamos. Um lado, né, de cá com positividade e o lado de cá também com positividade. Dois lados positivos, duas cargas positivas tocando. Olha só. Surgiu o quê? Aquela faísca, né? De fogo, aquela explosão. Amém? Carga possante. Então, vamos aqui. Aqui o homem, ou seja, antes de chamar ele de homem, vamos chamar de o barro preparado por Deus. E aqui o fôlego de vida do Senhor, o elemento eterno. Quando o Senhor soprou na narina de Adão e entrou o fôlego de vida, penetrou dentro de Adão, surgiu aquela carga, né? Aquela coisa, um elemento, o barro, outro elemento, o fôlego de vida. Quando tocaram, surgiu o terceiro. Qual o terceiro elemento? A alma. Isso. A alma ainda não existia aqui. A terra já existia. Deus ele é eterno. Então, quando toca um elemento que existia com outro que é eterno, surge o terceiro elemento. Alma vivente. Assim surgiu a alma humana desse encontro desses dois, vamos chamar de elemento no momento, né? Surgiu terceiro. Aí chegamos nós. Então, Paulo está dizendo que esse primeiro homem, o Adão, o primeiro Adão, diz que ele é o quê? Ele é alma vivente. Sim, mas vamos dar uma olhada de maneira mais assim sucinta. Vamos lá. Pois assim está escrito, que é Gênesis 2:7, que eu acabei de ler. O primeiro homem, se está falando de primeiro, ele vai falar de outro, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas note, ele diz, o último Adão, outro Adão? Isso. Tem outro Adão aqui. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? Ele está fazendo referência a Cristo. Está falando do Senhor. Está dizendo, nesses encontros desses elementos, o ser Deus eterno com a terra, surge, né, um tipo de vida. Agora está dizendo que existe um segundo Adão, outro Adão. Ele é o último. E diz que desse último surge não a alma vivente. Não. Desse surge o quê? Dessa vinda desse último Adão, agora não é mais a alma vivente da vinda desse último Adão, agora é o quê? Ele é espiritual. É espírito vivificante. Isso. Cristo me trazendo espírito vivificante. E ele diz mais algumas coisas aqui. Ele diz, não é o primeiro, o espiritual. Então, o primeiro homem, o primeiro Adão, ele não era um ser, natureza
espiritual, ele está dizendo que diz respeito a produzir vida, entendeu? A gerar vidas. É Deus que está falando, tá? E ele vai dizer, e sim o natural. Vou repetir, mas não é o versículo 46, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual, ou seja, Jesus. E ele vai dizer 47, o primeiro homem formado da terra, ele diz, Paulo, ele é terreno. Adão, a natureza de Adão é uma natureza terrena. A natureza adâmica, desse primeiro Adão, ela é terrena. Ele vai dizer, o segundo homem é do céu. Jesus, que veio do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. Natureza terrena. Agora ele vai dizer, como é o homem celestial, Jesus, tais também os celestiais, ou seja, a natureza celestial. Mas eu quero passar algumas coisas bastante interessantes e pertinentes. Eu quero falar para você a respeito de um elemento não simpatizante, não simpático a nós. Eu quero falar para você da morte. Isso, a morte. Onde é que surge? De onde é que a Bíblia coloca para nós? Onde ela mostra para nós esse elemento morte? Bom, o elemento morte ele é trazido ao nosso conhecimento no reino angelical. Angelical. O que é morte? O querido, morte é definível, é uma coisa que você pode definir como separação de Deus. Porque Deus, ele é vida. Deus é vida. Separado de vida, uma vez dando um ser separado de vida, ele está morto. Morto o quê? Espiritualmente, porque Deus é vida espiritual, Deus é espírito. Então, lá no reino angelical surge a morte. Isso mesmo, a Bíblia fala a respeito disso. A palavra de Deus, ela vai trazer uma informação, no capítulo número 28. Sim, eu tenho algumas pessoas que fazem alguns comentários, nós temos algumas pessoas que fazem alguns comentários, mas eu quero mostrar para você. Vem comigo aqui, vem comigo, capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, e observe, aleluia, faça observações a respeito do que está aqui registrado. Esse aqui é o capítulo número 28. A partir do versículo número 11. Diz assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, ou seja, cheio. Aqui eu estou com um copo aqui, como já bebi uma parte da água, ele não está cheio, mas cheio, se está cheio porque não falta mais nada, se está cheio que não falta coisa alguma, cheio de sabedoria. Para ele, nós vamos ver aqui algumas coisas, ele tinha tudo que era necessário a nível de sabedoria, toda a sabedoria, atingiu a plenitude de sabedoria e também de formosura. Formosura envolve beleza, tudo que é estético, o máximo, não tinha mais para onde ir, já tinha atingido tudo. Sim, só que ele vai dizer, estava no Éden. Bom, está dizendo aqui uma lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro estava no Éden? Estava, o rei de Tiro. Tá? Claro que está falando a respeito de alguma pessoa que nós vamos aqui, continuando nos versículos, né? No versículo dá para você entender. Estavas no Éden, jardim de quem? De Deus. E vai dizer,
de todas as pedras preciosas te cobrias. Ou seja, vestimenta, cobertura. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que fostes criado. Está falando para fazer uma lamentação a esse rei de Tiro. Está dizendo a respeito da vestimenta dele e tal, e vai continuar. Isso, diz que tudo isso no dia que ele foi criado, está mostrando que é um ser criado, embora tivesse toda a sabedoria para o nível dele, para o nível dele, embora tivesse toda a formosura, já tinha atingido tudo, é um ser criado, e vai dizer, ó, no dia que foi criado, tudo isso foi preparado para ele. Ó, tudo foi preparado. Agora vai continuar dizendo, e vai dizer assim, tu eras, versículo 14, pega aí, acompanha aí, tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Está vendo? Esse rei de Tiro aqui é uma figuração, é um querubim. Tu eras querubim da guarda, e te estabeleci. Permanecias, ó, passou, ó, o verbo agora está no passado. Permanecias no Monte Santo de Deus. Ó, no brilho das pedras andava, maravilhoso, glorioso. Perfeito eras, tudo passado. Nos teus caminhos, desde que foste criado, perdão, no dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o pecado. Ó. Estava lá, ó, na presença de Deus. Sabedoria para sua estatura plena, formosura para sua estatura plena. Achou-se iniquidade nele, ou seja, ele pecou. Onde é que o pecado começou? Aqui nessa esfera aqui, ó. Um querubim. E agora vai continuar a linguagem, né? Dizer, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Quer dizer, comércio é uma linguagem que está desenvolvida aqui. Você não tinha comércio, não sabia, não tinha comércio. Você está falando a respeito de comunicação, tá? E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. É uma palavra de revelação. Isso. E o versículo 17 vai continuar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Era cheio de formosura. Então, orgulho, soberba, os pecados que podem vir, né? Aleluia, ao ser humano. Corrompeste a tua sabedoria, cheio de sabedoria, por causa do teu resplendor. Isso vai dizer, lancei-te por terra diante dos reis, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então você vai vendo, né, que como é que Deus vai movendo. E ele vai dizer, eu pois fiz sair do meio de ti, lá de dentro, e meio aquela beleza toda, um fogo que te consumiu, que reduzia a cinza sobre a terra, ao olho de todos os que te contemplam. Aquela coisa bela, linda, de lá de dentro. Não foi lá dentro que ele se corrompeu, não foi no interior dele, dali mesmo Deus fez, apagou tudo aquilo. Tá ok. Onde isso aconteceu, reino angelical. Quem era esse ser? Era um querubim. Era um querubim. E por que queremos dizer isso? Por que estamos falando isso? Onde é que aconteceu isso? Foi aqui na terra assim, meio a homens? Não. O pecado, repetindo, ele começou no reino angelical. Quando ele cai, essa queda, esse joguinho por terra, você vem comigo aqui, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Ele não vem sozinho. Diz que na multiplicação do seu comércio,
Quando tem comércio, tem o que? Tem movimento. Né? Tem mais de uma pessoa. A pessoa não vai comercializar com ela própria, né? Então, é uma linguagem de revelação espiritual. Capítulo 12, né? Apocalipse. Eu vou ler com você aqui esse capítulo 12, a partir do versículo 7. Olha que interessante da Bíblia. Talvez você possa não ter ainda observado esse texto. Uns já observaram, são estudiosos, estudam muito a palavra de Deus e conhecem, né? E diz assim, ó, houve peleja onde? No céu. Apocalipse, capítulo 7, olha onde está essa espera. Houve peleja no céu. Isso, uma parte do céu, algum lugar do céu. E diz, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Ou seja, a batalha entre seres angelicais. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Guerra de anjos com anjos. Dragão quer dizer, é uma linguagem truculenta, né? Ser violento. Todavia, não prevaleceram. O dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem se achou no céu o lugar deles. Eles deixaram de estar onde? Deixaram de ter lugar no céu. Perderam o lugar deles no céu. Eles foram lançados. Aquilo está dito no próprio Ezequiel. Foram lançados, foram expulsos do céu. E vai dizer aqui, versículo 9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente, lembra lá? Você conhece a Bíblia? Se não conhece, te ajuda. Gênesis capítulo 3. Está aludindo lá, mostrando a antiga serpente, lá na tentação, né? De Adão, de Eva, a serpente tentando, falando contra Deus. O antigo dragão, mostrando que aquela criatura lá, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso mesmo. E com ele os seus anjos. Houve uma queda. Bom, aqui, nesse capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 1 com você. Aqui diz assim, ó, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu quero estar mais nesse texto aqui de 15, de 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 45, mas eu vou deixar um pedacinho para você entender o que é isso aqui. Uma mulher vestida do sol. Se você quiser examinar a palavra de Deus, vai lá em Gênesis, tá? Ver aquele sonho de José. Lembra de José? Você que é leitor da Bíblia? Isso. Diz que ele teve aquele sonho que ele teve, né? Que ele vê o sol e a lua inclinar-se diante dele. Aí Jacó disse, que é isso? Menina, porventura vamos ver tua mãe se inclinar dentro de você. E para falar também que 12 estrelas, né? Uma coroa tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas. As 12 tribos de Israel. Amém? As 12 tribos de Israel. Tá? Que, achando-se grávida, grita com dor de parto, sofrendo para dar à luz. Israel, né? As 12 tribos. Israel passou um processo de anos até que viesse Jesus, lembra? Cativeiro, dificuldades, né? Como a nação desenvolvendo no Egito, cativeiro babilônico, e problema com a Síria. Israel passou um processo até que viesse o Senhor Jesus Cristo, dor de parto. E decidiu também, versículo 13, viu-se também outro sinal no céu. E ele vai dizer assim, ó, eis o dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda é uma identificação no mundo espiritual. Arrastava
a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar a luz. Eu vou repetir, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Batalha espiritual, tentativa de impedimento do nascimento de Jesus. Bom, o que nós queremos deixar para você aqui? Batalha espiritual, guerra espiritual, Miguel, né? Tipo assim, a que se chama diabo, queda. Um terço das estrelas do céu caíram. Ele está falando de anjos. A Bíblia está falando de anjos. Tem texto na Bíblia falando, comparando os anjos a estrelas. E eu anotei aqui algumas coisas, se você quiser conferir depois lá. Jó 38, versículo 7, diz: as estrelas da alva cantavam juntos. Estrelas cantando junto, onde estavam? Bateria, né? Bateria, porque de repente pode abrir espaço para uma dificuldade. Vem comigo aqui em Jó, capítulo 38, versículo 7. É bom nós lermos isso. Jó 38. É uma indagação que está sendo colocada aqui. Achou? A pergunta é essa aqui, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Entendeu? Está falando dos anjos, que também são filhos de Deus. Ok? Que as estrelas da alva são os filhos de Deus. Os anjos. Tá? Então tem texto na Bíblia falando de estrelas como anjos, como seres angelicais. Mas, pastor, por que é que você está falando isso? Vamos chegar em Jesus, na salvação. Eles estavam onde? Nós estamos aqui na terra, né? Lutando aí, através da fé no Senhor Jesus Cristo, para permanecermos, porque existe uma promessa para os santos, estamos aqui na terra. Mas eu quero dizer para você, onde é que estavam esses seres? Um querubim pecou. Está na tua Bíblia, eu acabei de ler com você lá. Mostrou que ele pecou. Onde ele estava? No Monte Santo, diante de Deus. Um ser angelical, de alta esfera angelical. Ele pecou lá dentro de Deus. Faltava a ele o quê? Sabedoria? Não. Está dizendo que ele era cheio de sabedoria, então ele tinha plenitude de sabedoria. Formosura aparente, glória, aquela questão de glória, faltava ele glória? Não. Ele tinha toda a formosura, essa formosura se respeita a glória, ele era um ser glorioso. E andava no meio das pedras da fogueira, porque lá no céu tinha pedra. Está falando que ele era glorioso e andava o quê? Andava em minha glória. Está entendendo? Tomara que Deus esteja te iluminando, porque nós oramos antes de ministrar a palavra de Deus. Mas ele caiu. Ele pecou e conseguiu, nessa situação de comércio, né, tentação, trazer revolta no céu contra Deus. Como é isso, pastor? Deus, ele dá liberdade de escolha aos seres inteligentes que ele criou, os seres que raciocinam. Deus dá liberdade de escolha, se fosse para os anjos, seja para os homens. A escolha é nossa. Deus não quer ninguém servindo a ele forçado. Deus não quer ninguém servindo a ele obrigado. Deus não impõe a ele um serviço, uma comunhão. Não. Todo ser tem livre direito de escolha. Todo ser tem livre arbítrio. Condição de fazer o quê? Escolhas. Mas eu quero repetir para você. Não basta só conhecer Deus. Não é só isso que é suficiente, não. E não basta só estar na presença de Deus.
Se estar na presença de Deus fosse suficiente, esses seres não teriam caído. Eles estavam lá, nós estamos aqui, eles estavam lá em cima. O texto eu li mostrando que eles estavam lá em cima, no céu. E eles caíram, não caíram todos. Se foi 1/3 das estrelas do céu que caíram, então 2/3 ficaram com Deus. A maioria preferiu ficar com o Senhor. Mas que é isso, pastor? Que coisa é essa? Você começou lá em 1 Coríntios, capítulo 15, falando do primeiro Adão, alma vivente, segundo Adão, o espírito vivificante. O que o senhor quer dizer com isso? O que isso tem a ver? Muito, tem muito a ver. O benefício em Cristo está além da capacidade de imaginação. O novo nascimento é algo tremendamente, profundamente, gloriosamente especial oferecido a nós. Isso mesmo. Cristo, como diz Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ver a diferença. O primeiro Adão, ele era alma vivente. Isso. Como alma vivente, existia nele, como aconteceu, a possibilidade de ele cair, de ele entrar em pecado e estava sujeito à situação de morte. Porque quando Deus trouxe Adão à existência, ele apresentou para Adão, ele criou o quê? Primeiramente ele trouxe o jardim do Éden. Isso. Esse mesmo jardim, você viu ali lá, Ezequiel capítulo 28, ele apresentou para Adão o jardim do Éden e colocou Adão ali para cultivar, mostrou todas as árvores e disse: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, todas elas livremente. Mas sabendo aquilo ali é a árvore da ciência do bem e do mal. Não coma. Porque no dia que você dela comer, você vai morrer, você morre. E deixa ele lá com a liberdade de escolher comer ou não comer. Se você for dar continuidade ao assunto, você vai lá em Gênesis, vai ver que a serpente, como diz lá a serpente, foi lá, tentou a mulher comeu, desobedeceu. Dizendo que o dia que a mulher comer seria igual a Deus, falou mal de Deus. O que foi que Deus disse? O Senhor disse que não podia comer da árvore, nem tocar, porque no dia que comesse morreria. E a serpente, porque mentira, é isso, porque Deus sabe que não é que comer, isso é mentira, que ele está desfazendo a verdade. Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo bem e o mal. A mulher comeu e deu para seu marido, e aconteceu aquilo que Deus já havia dito, morreu, a morte. A morte agora está onde? Ela agora não está somente no reino angelical, passa para quê? Para os homens. Isso. A morte entrou no gênero humano. A morte sai do gênero espiritual. Os anjos são de natureza espiritual, tá? Os anjos são seres espirituais. A morte começou dentro da esfera espiritual. Eles são seres espirituais. E entra no homem, na área da alma. Isso. Agora, a alma também passa pelo processo de quê? Processo de morte. O quê? Separação de Deus. Isaías capítulo número 59, ele diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado separa o ser criado do seu Criador. Está aí. A morte entrou. Onde? Pare e pense nisso. Onde estavam esses seres? Como é que é essa glória de Deus? Como é que é esse céu? Como é que são essas coisas maravilhosas, tremendas? Podemos dizer espantosas. Diz que Paulo ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, até o terceiro céu, e diz que ele descobriu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. O que ele viu, não sabemos. Se permanecermos, veremos. Mas e aí? Porventura o querubim não conhecia
a Deus, ele não via a Deus, não estava lá na adoração, no momento de adoração, não participava, os anjos não viam o Senhor, eles não estavam lá no momento da adoração. O que foi que eles viram? Permaneçamos e descobriremos, mas vigiemos para que alcancemos. Em quem? Em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio trazer o que é a vida. Bom, quando citamos, mostramos que está escrito que o primeiro Adão, ele foi feito de alma vivente. Também diz que o segundo Adão, ele foi feito do quê? Espírito vivificante. Então vamos dar uma olhada, que agora nós vamos para quê? Vamos para Jesus, que é o segundo Adão. No Evangelho de São João, isso, João Apóstolo, no capítulo número 5 desse Evangelho, São João, capítulo número 5, isso. Eu vou pegar aqui a partir do versículo número 19. Jesus, ele sendo Deus, Jesus é Deus, ele mostra algo muito precioso, importantíssimo, que é necessário estar sempre presente na vida do cristão, que é a submissão, que é a obediência a Deus. Então, Jesus sendo Deus, ele vai deixar exemplo para nós de submissão ao Pai. Olha o que vai dizer Jesus, capítulo 5, ele vai dizer, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Submissão ao Pai. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Agora o versículo 21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A vida em Cristo. A vida em Cristo, Cristo é uma vida que é vivificante. Em Cristo existe o que? A vida eterna. Em Cristo está o novo nascimento. Os conhecedores, aleluia, amantes, estudiosos da palavra de Deus, os amantes da leitura bíblica, conhecem o capítulo número 3 do Evangelho de São João, o diálogo que se desenrola entre o Senhor Jesus Cristo e Nicodemos, tá? Um dos príncipes entre os fariseus. Jesus está conversando com ele, ele vai até a casa do Senhor Jesus Cristo, e dentro do diálogo que se desenrola entre o Senhor Jesus Cristo e Nicodemos, Jesus vai dizer assim, a partir do versículo 5, capítulo 3 do Evangelho de São João. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6 ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne. O relacionamento entre dois seres humanos vai nascer um ser carnal, um ser de natureza adâmica carnal, do primeiro Adão. E ele vai continuar e vai dizer o que é nascido do Espírito. Acompanhe o texto, por favor, se você puder tirar uma Bíblia aí, abra a Bíblia em São João, capítulo 3. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula, é Espírito com letra minúscula. Ou seja, vida espiritual trazida pelo Senhor Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. É o novo nascimento, é vida espiritual. Jesus ainda que ele é
ele trouxe vida, ele é espírito vivificante. Ele não traz vida de alma, ele traz vida no espírito. Então, a vida no espírito, a vida espiritual, o novo nascimento, essa vida espiritual ela passa para a alma humana. Ó. Amém? O que acontece? Como é que isso sucede? Perceba que a alma, lembra que eu falei? Vou colocar o dedo aqui, ó. Adão, o barro, aqui. Lembra que eu falei no início da mensagem? Se você está pegando a mensagem pela metade, você vai lá com calma e olha a mensagem que eu iniciei. Deus pegou o pó da terra, o barro, e formou terreno. Aí, vem Deus aqui, ó, e sopra na narina do homem, ó, o fôlego da vida. Aí surge o terceiro ser, o impacto do sopro de Deus com o barro, surge o terceiro elemento, a alma. A alma é o quê? A alma vivente. Então a alma humana, ela tem dado por Deus condições e capacidade de fazer contato com o que é terreno, mas ela também tem capacidade de fazer contato com o que é celestial, o que é espiritual. Com a alma nós tocamos no que é terreno, entendemos o mundo, terreno no que está à nossa volta e sentimos, entendemos e sentimos o mundo terreno que está à nossa volta. Mas a alma, se está sem vida espiritual, ela não tem contato com o mundo espiritual. Ela está só na área terrena. Agora, quando acontece esse novo nascimento, através do arrependimento dos pecados, que foi o pecado que trouxe a morte na alma. Que o homem, anteriormente, ele tinha contato com Deus antes de pecar. Ele tinha contato com Deus. Então ele tinha, era por aqui, mas ele estava sujeito aqui a morrer, porque o Senhor disse para ele: se você comer do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, você morre. Ele comeu, morreu. Em Cristo Jesus, agora é o segundo Adão. O segundo Adão é espírito vivificante. Em Cristo Jesus acontece um novo nascimento. Isso mesmo, um novo nascimento. Então, acontece o nascimento aqui no espírito. Mas esse nascimento que acontece aqui no espírito não é aquele do tempo de Adão, não. Não é aquela vida espiritual do período adâmico. Agora, essa vida aqui é vinda do segundo Adão, a qual texto nós lemos e dissemos que o segundo Adão, ele é espiritual e ele é vindo do céu. Dissemos que o primeiro Adão, aqui o pó, ele é terreno. A alma ligada ao terreno. O segundo Adão, ele é o quê? Ele é vindo do céu, ele é espírito vivificante. Então, agora, vida espiritual. Vida espiritual, e aqui está dizendo que esse nascimento, ele vem do Espírito, que é Deus, o Espírito Santo, aqui, Esse nascimento faz com que nós entremos em contato com quem? Se vocês entenderam, meu querido, acho que vocês entenderam, minha querida, em contato com Deus. Agora nós passamos a ter comunhão com Deus. Então a alma daqui, a alma no meio, olha a alma no meio, Ela tem capacidade de entrar e viver em comunhão com Deus e tem capacidade de viver, a vida terrena. Entendeu? A alma tem essa natureza. Esse ser recebeu daqui do contato, e daqui do contato com Deus. Agora, a outra situação. Espírito vivificante. Que espírito vivificante do que a Bíblia está falando? Vida eterna. Está falando de vida eterna. Essa condição concedida pelo Senhor Jesus Cristo, essa vida eterna aqui, uma vez permanecendo nela, passando dessa para a eternidade, por que essa alma é espírito, a alma vivente?
porque ela é um ser eterno. Se a pessoa passar nessa vida sem ter se arrependido dos seus pecados e sem ter comunhão com Deus, morte eterna. Se ela passar na presença de Deus, se ela aceitar Jesus Cristo, Espírito vivificante, vida eterna. Jesus veio para isso. Ele veio para trazer a vida eterna. Isso, para que nós tenhamos o quê? Comunhão com Deus. Disso Jesus está falando aqui, ó, isso no capítulo 5, número 21. Ele está dizendo que, ó, aqui, ó, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, submissão a Deus. Isso. Aleluia. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele está falando de quê? De vida eterna. Vivificar aqui é vida eterna com Deus. Vida para sempre. Só que é necessário permanecer. É indispensável permanecer. É preciso permanecermos em Deus. Hoje também existe uma necessidade de uma comunhão com Deus, de um desejo nossa parte. Palavra do Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós, os seus filhos, a cruz. Aquele que quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Isso, seguir a Jesus. Seguir a Jesus em quê? Obediência a Deus, ou seja, abandonar por sua espontaneidade e por entendimento das verdades reveladas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, as circunstâncias do pecado e não querer mais viver a vida do pecado. É uma decisão nossa. Viver a vida do segundo Adão, enquanto estamos na terra, com o quê? Com perseverança. Para podermos ter essa vida, para podermos viver essa vida, é preciso que haja o quê? A alimentação. Nasceu de novo, é preciso haver o quê? A alimentação. É preciso alimentar-se. Lembra de Jesus dizendo que ele é o quê? Ele diz que ele é a videira verdadeira. Isso é preciso estar ligado nele, na seiva. Eu tive uma mensagem em que eu falei a respeito de Jesus, louvado seja o nome do Rei, né? Como sendo a videira verdadeira, dizendo que nós somos o quê? Nós somos as varas. E que sem Jesus, nada, meu irmão, nada, minha querida, nada, meu querido, nada nós podemos fazer. Aqui eu vou te falando na Bíblia, o que eu quero mostrar para você também, o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus Cristo, ele está trazendo uma mensagem para os judeus, e ele está dizendo que ele é o quê? Ele é o pão da vida. Por quê? Porque depois que Jesus multiplica pães e peixe, a primeira vez, aí a segunda vez o pessoal vai atrás de Cristo, por causa da multiplicação do pão, para comer, né? E Jesus, ele chama a atenção dos seguidores naquele momento, e diz assim, ó, vocês estão atrás de mim, ó, por causa da comida que perece, aquele pão terreno. Ele diz, trabalhai não pela comida que perece. Se você quiser acompanhar, no capítulo 6, eu estou no versículo número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ó, a vida eterna. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Isso. Está dizendo, se esforcem, busquem, trabalhar quer dizer, busquem, dediquem-se a isso, a vida eterna, busquem não pão terreno,
Isso. Olha, aqui, ó. Aí, versículo 28, capítulo número 6, Evangelho de São João. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, e creais naquele que ele foi enviado. Então, disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Mas Jesus já tinha feito sinais, vários sinais. E vão perguntar a Jesus: quais são os teus feitos? Então, sinal acompanha os que creem, mas sinal não salva, não. Sinal não salva a pessoa que vê. Jesus disse: estes sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome vocês. Se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E em meu nome vocês ressuscitarão mortos. Estes sinais, eles estão na vida dos que creem. O sinal para atrair a pessoa para poder ver que Jesus está presente e ela aceitar Jesus e essa pessoa se convertir, ela pode. Eu posso citar para você um texto. Tem um texto da palavra de Deus, se você não é conhecedor da Bíblia, que diz que Jesus, ele curou 10 leprosos de uma só vez. E o texto dá seguimento e diz que voltou só um para agradecer. Jesus pergunta àquele um que voltou: onde é que estão aqueles teus amigos? Aqueles tempos, a lepra, né? A pessoa leprosa tinha que ficar separada, não podia se misturar com ninguém. Era uma coisa terrível, era uma coisa que a gente pedaço, aquela coisa toda. Então eles andavam todos juntos. Então, esse grupo de 10, eles vão até Jesus, buscar a cura. Jesus cura-os, mas conversão, pelo que entende na Bíblia, só um que voltou. Só um. Cura, milagres, nem sempre garantem salvação. O que garante salvação é um novo nascimento, arrependimento de pecado sincero através da ação do Senhor Espírito Santo, nascer de novo. E agora, nascer de novo tem que aqui buscar alimentação. A alimentação espiritual. Por isso, Jesus está dizendo aqui, ó, se não estou atrás de coisa terrena, não trabalhe por coisas terrenas, não se esforce, não venha atrás de mim por causa de coisas terrenas. Trabalhar não pela comida que perece. Pessoas entrando em igreja, vamos ser mais sucintos, vão atrás de igreja, atrás de quê? Riquezas terrenas. A mensagem não tem nada contra você ser abençoado, até porque a palavra de Deus, quem começa a seguir a Jesus, vai ser abençoado. Vai atrás de comida, roupa, calçado, casa, propósitos fortes. E o reino dos céus? E o arrependimento dos pecados? Lembra? O pecado. O pecado foi a separação entre Deus e o ser criado. O ser celestial caiu da mais alta esfera. Anjos, aos milhares, caíram. Por quê? Porque eles pecaram. E o homem que foi criado puro, onde estava Adão? Só tinha Eva. Ele não adulterou. Não tinha mais nenhuma mulher, só tinha dele. Adão não fumou, não bebeu, nada disso. Nada disso. Ele desobedeceu a ordem de Deus. O pecado é desobedecer a Deus. Isso aí. Isso aí. Ah, eu nunca fumei, nunca matei, nunca roubei. Adão também não. Adão também nunca fumou, não tinha cigarro. Adão também não matou ninguém, não. Não tinha ninguém para ele matar, no início só tinha ele e a esposa dele. Nunca adulterei. Adão também não adulterou, meu querido. Só tinha Eva. E você vai pegar a palavra da salvação para o ser humano e ele acha tão santo que não precisa de Jesus. Não, eu já tenho a minha religião. Adão estava diante de Deus. Não precisava de religião nenhuma. O querubim não tinha religião. Lá não tinha nenhum tipo de religião nenhuma. No céu não tinha religião. Religiões que dizem que levam a Deus. Quem sabe a tua religião, você acha que a tua religião leve a Deus?
O querubim pecou diante de Deus, os anjos pecaram diante de Deus. Por quê? Soberba. Disse, ó, achou que não sabia muito. Elevou-se por causa da sua sabedoria. Ó, a sua aparência de formosura, orgulho, caiu. Por isso Jesus deu o quê? Humilde. O orgulhoso despencou. O humilde subiu. Já vi a pessoa dizer assim, eu tenho muito orgulho. Tem mesmo? A palavra de Deus, vou sair um pouquinho aqui, mas eu volto. Diz que Deus, ele não se agrada disso não. Deus resiste ao soberbo. Dá, porém, maior graça ao humilde. O humilhado será exaltado. O orgulhoso será humilhado. Eu tenho muito orgulho. Se você tem muito orgulho, meu querido, se você tem muito orgulho, minha querida, então você está dizendo que você é o quê? Um orgulhoso. Se você tem muito orgulho, você está dizendo que você é uma orgulhosa. Então, no texto que eu mostrei lá, o diabo mostrou que é um ser orgulhoso. Entendeu agora? Entendeu? Orgulhoso. Ó. Jesus, ele veio aqui humilde. Ele foi elevado. Vou chegar lá já, vou chegar lá. Você vai entender melhor o que deu lá. Isso. Não sinta isso aí. É como o cliente fala. Eu sinto muito orgulho, eu fico olhando assim. Orgulho não é de Deus. Orgulho não é uma coisa santa. E também eu sou muito humilde. E você não diga isso. Eu sou uma pessoa muito humilde. Não diga isso. A humildade, ela é tão humilde que ela não se reconhece. Se a pessoa é humilde, ela nem sabe que é humilde. Porque ela não se reconhece. Se falou que você é muito humilde, já entrou numa situação de dificuldade. Não caia nesse tipo de cilada, não. Amém? Vamos continuar. Vamos continuar. Alimentar-se de quê? Alimentar-se do Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo para os judeus, explicando para ele aqueles sinais que foram feitos no deserto, né? Quando caiu o maná do céu, e eles passaram 40 anos no deserto, comendo maná do céu, o sapato nos pés não envelheceu, a roupa não se estragou, isso, mostrando aquele maná. Aquilo era um sinal. Aquele maná do céu era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Isso, Deus deixou muitos sinais. Então vai vir aqui o texto do Senhor Jesus Cristo aqui, através do lápis de João, falando, aqui ó, quando eles perguntaram, disseram, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Jesus responde, quais são os teus, ele pergunta, quais são os teus feitos? E vão dizer para Jesus, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, que eles a comer pão do céu. Nós viemos comer pão do céu aqui contigo, viemos comer pão de graça, os nossos pais comeram pão lá e viemos comer também. Multiplica pão para nós. Ele não está dizendo para não comer, não trabalhar pela comida que perece. Entenderam a resposta? Muito obrigado, querida. Que ele deram a Jesus, entenderam? Mas Jesus vai continuar trazendo a orientação e vai dizer, ó, 32, João 6, 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Pão do céu. Ou seja, está dizendo aquele pão ali, ó, não era o pão que veio do céu, que alimenta. Porque, versículo 33, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Lembra de João mesmo, 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, o pão dado por Deus, a bênção divina. Jesus, o pão da vida, isso aqui, ó. Isso, é meu Pai que dá. 34, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não estava entendendo. Que situação, né? Declarou isso por Jesus, eu sou o pão da vida. Nascer de novo, após o novo nascimento, é necessário a alimentação, isso, eterna. Vida eterna é alimentado com o quê? Com comida eterna.
Quem é a comida eterna? Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Verbo encarnado, está aqui, ó. E ele vai dizer, 35, declarou-lhes, quando eles disseram, daram desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, olha o que vai dizer Jesus, jamais terá fome. Eu que creio em mim, jamais terá sede. Meu querido, estou bebendo água aqui, ó. Aqui, ó, estou com sede, bebendo água, ó. Há alguns minutos atrás, nós acabamos de fazer um lanche aqui do lado da cozinha, porque eu estava com medo, estava com fome. Do que é que Jesus está falando? Está falando de coisas de necessidade espiritual. O homem é um ser, olha aqui, ó, olha a alma no meio de novo, ó. Olha aqui a alma, olha aqui o pó, o corpo. Lembra? Hebreus, expressando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Faz separação, a espada entrou a espada, entre a alma e o espírito, entre os ossos e as medulas. Por quê? Porque os ossos e as medulas estão no corpo, a alma está no centro. E aqui, ó. Só quem consegue separar isso é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, quando está falando, ela fala de coisas que são inerentes ao corpo, reações físicas, do ser humano. Ela fala de coisas que são inerentes à alma e fala de coisas que são do espírito. Então a Bíblia ela faz separação. Dá para você entender, biblicamente falando, e estudando a palavra de Deus e tendo revelação do Espírito, dessa parte que Deus está falando. Isso aqui, ó, a Bíblia. Então, para poder alimentar a parte física, evidentemente eu preciso comer, porque eu sinto fome, eu preciso beber água. Nós precisamos, porque a gente sente. Mas Jesus ele vai dizer o seguinte, olha só, vou repetir. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. De qual vida? Da vida espiritual. Da vida que ele trouxe. Ele, como segundo Adão, ele trouxe aqui, ele trouxe uma vida espiritual. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ele disseram, o Senhor dando desse pão, o pão já estava ali. O pão está presente. Aceitou a Jesus. Você já tem uma vida espiritual? Já está em Cristo? Meu querido, nós somos do que? A alma é eterna. Ó, a alma é eterna. Porque Jesus está dizendo, jamais terá fome, jamais terá sede. Enquanto o homem estiver sem Deus, aqui ó, só corpo e alma, ele nunca vai se satisfazer. Sabe por quê? Porque uma alma eterna, a alma eterna só é satisfeita através de Deus eterno. Por mais que o homem ganhe, ele tenha, enriqueça, se esforce. Você vê que a pessoa enriquece, ela nunca chega a uma realização plena. Porque as coisas terrenas não são suficientes para poder preencher a alma. O homem se enche de riqueza e continua dentro de um profundo vazio. Porque a alma eterna, para satisfazer, ela precisa de Deus eterno. Deus eterno encontra-se no Espírito. Quando o homem tem um encontro real, verdadeiro com Cristo, aqui ó, no Espírito, aqui ó, então ele sente o quê? Plenitude. Se a pessoa de verdade aceitou a Jesus, se arrependeu-se de verdade dos seus pecados, ela tem plenitude de vida, ou seja, vida, entendeu? Eterna. Ela está viva espiritualmente. A alma eterna se satisfaz onde? No Deus eterno. As outras coisas são necessárias, enquanto estamos na terra, mas elas não são as principais. As outras coisas são necessárias, mas nós não ficamos presos mais a elas. Não ficamos. Em Cristo, quando realmente a pessoa aceita a Jesus, quando ela entra realmente na vida espiritual, quando ela entra realmente em comunhão com Deus, ela só vai satisfazer. Agora só existe uma forma de satisfazer. Somente o pão da vida. Somente em Jesus. Somente em Jesus você vai encontrar o quê? Satisfação plena.
Por que é que a pessoa que aceita a Jesus de verdade, não está mais presa às coisas desse mundo? Por que é? Porque ela está plena de Jesus. Porque tem pessoa dizendo que é cristã, e ainda está presa aos prazeres do mundo. Você consegue explicar isso? Você entende? Aceitou a Jesus de verdade? Mesmo nasceste de novo? Anda já com Deus? Pertence ao povo que vai para o céu? Tens a lei escrita no teu coração? Em ti já habita a plena salvação? Ah, meu querido, se o caminho é estreito, a porta também, mas tudo já está feito. Ó, não demora não. Vem. No portal da vida, isso acharás, e quando tiver salida lá no céu, tu estarás. Porém, chamar cantar uma submédia, mexendo no coração do papai, aleluia, aleluia. Isso. E Jesus repetiu no versículo 36, porque eu desci do céu, opa, olha de onde veio ele, o segundo Adão, olha o que está dizendo o segundo Adão, porque eu desci do céu. Ele veio do céu, meu querido, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E olha qual é a vontade dele, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vida, a ressurreição, ele disse, eu sou, e completou, a ressurreição e a vida. Isso. E Jesus disse, 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, essa é a vontade do Pai. E esse texto, ele mostra Jesus sendo Deus. Ele não está tomando glória nenhuma para ele. Ele poderia. Jesus é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele está colocando a glória toda para o seu Pai. Apontando para o seu Pai. A glória pertence a quem? Ao Senhor. Aí olha o que diz Paulo, lá em Romanos, capítulo número 8. Você lembra que trouxe uma mensagem? Você está escrito no canal aí, uma mensagem que eu cito, Romanos capítulo 8, versículo 28, esse projeto, esse plano divino. Olha o projeto de Deus, vamos repetir, vamos. Mostrando Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, a vida eterna manifesta. Olha o que vai dizer o apóstolo de São Paulo. Ele vai dizer assim, ó, versículo número 28, capítulo número 8, Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho. Opa, olha aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é chamado de unigênito, geração, único, unigênito, único da espécie. Porque Deus tem outros tipos de filhos. Tem os anjos, que são filhos de Deus. Tem a igreja, que somos filhos por adoção. Amém? Mas primogênito aqui quer dizer primeiro. Jesus é o único da espécie, ninguém mais nasceu como ele, pelo ventre de Maria, mas pelo poder do Espírito Santo, só Deus nasceu assim. Agora também é o projeto de Deus que Jesus seja o primogênito de entre os mortos, o primeiro que ressuscitou, para nunca mais. Você sabe? Tem duas pessoas aqui, para nunca mais morrer, meu querido.
nunca mais morrer. A morte não tem mais poder sobre ele. Ele venceu a morte para sempre. Jesus não é como querubim que pecou e por isso morreu. Jesus não é como os anjos que seguiram o querubim, que viviam lá diante de Deus, pecaram e morreram. Jesus não. Jesus ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu ao diabo. A natureza do primeiro Adão, a velha natureza, pode e gera o quê? Uma situação de vida que depois a pessoa morre. A parte espiritual do segundo, não. Se permanecermos, não morreremos nunca mais. Mas e aí os anjos? Por que é que aqueles anjos que estavam lá na presença de Deus, que é que o querubim que estava lá na presença de Deus, eles não conseguiram permanecer? Quer saber? Gênesis, capítulo 1. Você deve ter lido isso muitas vezes na sua vida. Você é homem de Deus, pregador, santo, aleluia, formado teologicamente, amado. Você que ama a palavra de Deus, prega anos, em trazer mensagem do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque aqui em Gênesis capítulo 1, isso, o célebre versículo 26, não é aquele Adão lá não. Aquele Adão no capítulo 2 lá não. Não é aquele Adão feito de alma vivente não. É esse aqui, ó. Também disse Deus, 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A vírgula era para o segundo. Antes da vírgula. Aliás, segundo não, no caso aqui, que nós estamos colocando ele aqui em Coríntios, ele é o primeiro Adão, né? Então, vou dizer aqui, depois da vírgula, a primeiro Adão. Antes da vírgula, o último. Homem, imagem e semelhança, sabe de quem? De Deus. Esse planejado, esse projeto de Deus para a nossa vida como igreja. Um homem conforme a semelhança de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Porque mostrei para você lá em João, Jesus o quê? Submissão. Mesmo sendo Deus, ele submeteu-se, dando a glória toda para o seu e nosso Pai Celestial. Isso, essa vida em Cristo, ela precisa estar fluindo. E quando ela flui, sabe o que é que nós fazemos? Seguimos Ele. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz. Aí sim, siga-me. Sabe o que significa seguir? Obedecer ao Pai. Sabe que trouxe a queda dos anjos? Sabe que trouxe a queda da humanidade? Rebelar-se contra Deus. Desobediência. Sabe o que leva o homem de volta a Deus? Jesus Cristo. Através da ação do Espírito. Através da obediência. Isso mesmo. Eu estou lendo aqui, abrindo aqui em Romanos capítulo 8, né? Porque quanto tempo nós temos? Temos quanto tempo? 1h14. Aleluia. Eu costumo pegar sempre 2 horas, que até passa. Lembra aí, povo? Lembra? Tá com saudade da igreja, hein? Culto presencial, hein? Bom, eu estou aqui em Romanos capítulo 8. Isso mesmo, capítulo 8. Esse célebre
capítulo número 8, Romanos 8. Não. Tem uma pessoa perguntando se eu vou ficar 2 horas. Pode deixar, meu irmão, não vou ficar 2 horas, não. Já estou indo para o fim da mensagem. Mas quero deixar a comida gostosa para você. Sabe aquela comida forte? Aquilo que alimenta. Sabe? Para não. Aqui o capim aqui é verde. Para não. Aquilo que alimenta. Sim, eu quero fazer para você. Eu vou ler Romanos capítulo número 8. Se Paulo vai dizer assim, ó. Agora, pois, preste bem atenção. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É preciso estar nele. Porque a lei do Espírito da vida, olha aí, ó, em Cristo Jesus, Espírito com letra maiúscula, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que do pecado, porque Jesus parecia comigo, com você. Ele era semelhante a nós, fisicamente. Fisicamente, Jesus parecia com ele, era um ser humano, semelhante. Isso. Ele foi enviado. O homem, ser humano, ele não conseguia viver a vida espiritual, porque estava morto espiritualmente. Ele estava morto espiritualmente. Então não tinha como o ser humano, depois desse pecado aí, viver a vida espiritual, não conseguia. A carne não conseguia fazer a vontade de Deus, não conseguia. Aí Jesus veio o quê? Para resolver essa situação para o seu povo. Ele veio com o quê? Com a aparência de ser humano, para sofrer todas as circunstâncias por nossa causa. Então o que foi que Deus fez? Ele condenou o pecado na carne. Está condenado. E a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Para poder, ó, Jesus matou ali a velha natureza, venceu tudo aquilo ali e ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos e passou essa vida para nós. A vida espiritual da vida por Jesus Cristo, olha o que Jesus trouxe. Ele trouxe condição de a alma receber, quando nós nascemos novamente no Espírito, quando nós recebemos aqui no Espírito, trouxe vida no Espírito para passar a vida para a nossa alma, a alma receber vida espiritual, para que no mover da natureza carnal, a alma tenha capacidade de vencer os prazeres da carne. A vida espiritual que Jesus trouxe não é o fôlego de vida que Adão recebeu. Não é isso. Ele trouxe vida de dentro dele, inerente vida espiritual. Do Senhor sai fôlego de vida e sai vida eterna, espiritual, para não morrer mais. Entendeu? As duas circunstâncias e a natureza espiritual das duas, essa é a trazida por Jesus. Espírito vivificante, o Espírito Santo. Ó, aqui, isso aqui, ó. A fim de que o princípio da lei se cumprisse em nós. Jesus matou a natureza carnal, aniquilou o poder da carne, na cruz em obediência a Deus. A carne era desobediência, a carne não se sujeita à lei de Deus, mas Jesus fez isso. Para quê? A fim de que o princípio da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, o pêndulo, cogita nas coisas do quê? Da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, é o pêndulo, para o Espírito Santo. Isso, das coisas do Espírito. Porque o pêndulo da carne dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pêndulo da carne é Romanos 8. Se você tiver uma Bíblia aí, marque na sua Bíblia. Por isso, o pêndulo da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, a carne não se sujeita à lei de Deus.
A carne, a carne que eu estou falando é a gente pecaminoso que vive no homem. Não se sujeita à lei de Deus. E nem mesmo, vou repetir, por isso o perdão da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não se sujeita à lei de Deus, não. Sabe o que você tem que fazer com a carne? Sabe? Fala para mim. A missão nacional aqui, a secretária respondeu aqui, ó. Fala alto aí, missão nacional, tem que fazer o que com a carne? Fala mais alto. Mata a carne, crucifica a carne. Para poder fazer a vontade de Deus, tem que ser através do Espírito. E através do Espírito, sabe o que você faz? Mata a carne. Não adianta querer servir a Deus através da velha natureza. Através da natureza carnal. É necessário nascer de novo. Através da velha natureza, na natureza adâmica, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Nascer de novo, então, meu querido, anda em Espírito. Não perca a sua bênção. Por quê? Mas, pastor, você recebeu uma vida eterna? E aí, é necessário permanecer. O que é isso? Permanecer. É necessário perseverar. Na vossa perseverança, possui as vossas almas. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. O que é isso? Não. Enquanto estivermos aqui, é necessário obedecer. Enquanto estivermos aqui, é preciso permanecer para poder a nova natureza do Cristo Jesus. Aí sim, quando passarmos dessa vida, se permanecermos a natureza de Cristo, aí tomou isso. Tomou-a para sempre. Para sempre, para nunca mais voltar ao pecado. Aí eu voltei para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e vou dizer para você o que diz o apóstolo de São Paulo, esse homem que teve que revelação, né, irmão? Vou repetir aqui, ó, capítulo número 15, onde eu iniciei, a partir do versículo 50. Ele vai dizer: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode. A velha natureza, lembra que o Senhor disse para Nicodemo que é nascido da carne é carne. Isso. Que é nascido do Espírito é Espírito. Carne e o sangue quer dizer natureza humana. Isso não dá para poder herdar o reino de Deus. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Porque a velha natureza, ela é vinda de corrupção. Uma natureza velha não vai conseguir herdar a incorrupção divina. Isso. 51. Eis que vos digo um mistério. Aí Paulo vai falar mais profundo assim, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos receber um corpo de glória. Por enquanto, maravilha, a ação de Deus no Espírito, atingindo, encher a alma e mortificando as obras do corpo. Mas esse corpo aqui ainda dá trabalho, né, irmão? Dá trabalho, uma preguicinha aqui, uma preguicinha ali, sabe? E outras coisas, sabe? Por enquanto, mas temos a promessa de recebermos um corpo de glória. Aí a obra vai completar totalmente. Então Paulo está dizendo isso. Está dizendo isso. Isso vos digo, eis que vos digo em mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir um momento, no abrir e fechar de olhos. Arrebatamento. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, eles vêm buscar o corpo que ficou ali na terra, e nós seremos transformados. Quem estiver vivo vai ser transformado. Quem vem buscar. Vem com Cristo nas nuvens. Não deixa aqui não. Vem nas nuvens buscar, a gente é transformado aqui, aí nós vamos embora. Aleluia. 53. 15:53. 1 Coríntios. Porque é necessário que este corpo corruptível é necessário, não tem jeito.
se revista da incorruptibilidade. Ele tem que ser transformado. E que o corpo mortal, esse corpo que morre, se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal dentro de nós, ainda tem a parte de morte aqui ainda, né? Por isso é que o homem ainda morre. Mas não para a morte eterna, para a vida eterna. Está em Cristo, é só essa parte que morre. Tá? E o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: travada foi a morte pela vitória. Que é a vitória de Jesus? Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte do aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas só que Paulo diz assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, se permanecermos, para o céu para sempre, sem risco de morrer. Vida eterna para sempre. Segundo Adão, espírito vivificante. Segundo Adão, vida eterna para sempre. Sem risco de morte. Vida para sempre. Obediência implantada, trazida pela pessoa maravilhosa, eterna, excelsa, do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu ao Pai em tudo. Foi fiel até a morte, obediente até a morte de cruz. Ressuscitou e trouxe isso para mim e para você. E Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele convida, meu querido, permaneça e trabalhe para Jesus. Faça a vontade de Deus, seja um crente fiel, sincero, sabe? Não fique em busca de posição. Ih, tem gente em busca de posição do meu ministério, saindo de igreja, trocando do meu ministério, meu querido. Não, para Jesus. Trabalhe com amor. Aquilo que há de mais precioso já nos foi dado. É só preciso que desenvolver a vossa salvação. É preciso permanecer. Já temos aquilo que é de mais precioso. Quem? Jesus. Jesus. A vida eterna, que já está presente, precisa ser o quê? Preservada através da fé, da obediência e da manifestação do amor. Meu amado, essa palavra tem sido abençoadora para a sua vida, fortalecedora, edificante. Você não é egoísta, né? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você vai contribuir em Cristo e vai passar para outras pessoas. Mantenha-se inscrito no canal. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E chame outras pessoas, porque nós vamos continuar a proporção que o Senhor nos proporcionar fazê-lo, né? Permitir fazê-lo. Foi pleonástico, né? A proporção que o Senhor proporcionar. A proporção que Deus nos permitir, nós vamos continuar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Agora deixa eu orar com você. Tem alguém ainda que ainda não aceitou a Jesus? Que ainda não recebeu a vida do Salvador? Ainda não tem espírito vivificante? O seu coração está sendo tocado? Você quer aceitar Jesus agora? Quer aceitar Jesus? Tem alguém que queira aceitar Jesus? Uma pessoa que entendeu agora, agora entendi, que bênção, entendi o que o pastor falou, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero aceitar Jesus, então eu vou orar com você. Coloca aí a mão no teu coração. Está afastado do Senhor? Você quer voltar para Jesus hoje? Quer voltar a entender agora? Entender o amor de Deus na sua vida? Vamos nós, vamos juntos. Eu vou orar por você. Pai Celestial, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, está aí, ó. Essa pessoa, toca ela pela palavra da vida, ela está voltando. Ele está voltando. E o outro está recebendo a ti como salvador de sua vida, de sua alma, e ele vai precisar de alimentar-se de ti para permanecer. Então, que o Senhor mova as providências necessárias para que assim tal suceda. E o nome do Senhor continue sendo glorificado nessa vida. Essa oração eu faço aqui no nome de Jesus. Também agradeço pelo espaço que o Senhor concedeu para a ministração da palavra da vida.
Essa oração toda ela é a ti e é em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém.